Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de todo esse povão querido, né? Que Deus possa trabalhar na sua vida, você do WhatsApp, você do Facebook, aonde chegar esta palavra. Que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. A Bíblia relata no livro de Filipenses capítulo 2 e versículo 9 e o 10. A Bíblia diz que por isto Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é dado sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, não existe uma história mais linda, mais bélica e bonita como a história de Cristo, o carpinteiro. Ela continua sendo o maior fenômeno que não tem quem consiga apagar nem o tempo, nem a sua história. A vida de Cristo foi a coisa mais rica e mais bélica que já existiu. Pois uma coisa que eu quero deixar a todos vocês nesta oportunidade. Pois uma coisa é certa, se você olhar e eu começar a contar a minha história, você vai cansar, você vai se enfadar, porque vai trazer canseira, trazer enfado. Mas a história de Cristo é uma história que não se cansa, não se enfada. Quanto mais você fala sobre Jesus, mais prazer dá para falar. Pois o nome de Jesus é um nome poderoso. Pois na realidade, todos os famosos que já passaram por aqui, que deixaram a sua fama, que arrastou multidões, através do seu governo, através das suas filosofias, através de tantas coisas, através de esporte, através de futebol, através de tantas coisas, simplesmente ficou no museu histórico. Mas a vida de Cristo, a história de Cristo é uma história que cada dia ela se renova. Um exemplo, o nome de Cristo, o poder de Cristo sussurra sobre todo o universo. Se você cavar a terra e descer o mais profundo do abismo, pois lá Jesus está, o poder da sua palavra está lá. Pois é bem claro, se você pegar e descer na profundeza do mar, lá está o poder da sua palavra, está lá, de Jesus. Pois os homens que tentaram conquistar o mundo através das suas famas, na realidade, o tempo passou, a sua fama caiu e eles permanecem do mesmo jeito, ou até pior, e outros que já morreram. Mas Jesus, ele conquistou o mundo através do seu amor. O amor de Cristo é um amor que não tem como alguém chegar e avaliar. Pois eu quero deixar a todos vocês, aqui passou homens tão importante na filosofia como Sócrates, como Platão, Aristóteles, como Hermes, como Tales de Mileto, tantos homens importantes que passaram aqui, que deixaram a sua fama, mas aqui passaram reis, que foi tão importante, reis que deixaram a sua marca. Você quer mais do que o rei Assuero? Quer mais do que Nabucodonosor? Foi o maior rei que existiu em todas as histórias, deixando a sua marca, deixando a sua história, mas a sua fama, o seu poderio caiu e não permaneceu. Pois se trata-se de alguém que deixou a sua fama e a sua marca, a províncias de terra que Assuero assumiu, até a Índia, como está no livro de Esther, capítulo 1, foi um fenômeno tremendo do Império dos Persas, pois havia grande influências naquele tempo, pois aqui surgiu impérios como o Império Árabe no tempo da Península Ibérica, que teve uma grande avalanche, que teve um grande desenvolvimento, mas não foi igual o Império de Nabucodonosor, e jamais igual o de Senaqueribe da Síria, pois deixaram as suas marcas, deixaram a sua história, e as suas histórias ficaram. Pois aqui passaram profetas que tentaram, que deixaram marcas, por exemplo, Nostradamus,
que levou muita gente à loucura alguns anos atrás, que o mundo iria acabar. Mas aqui passou homens que deixaram as suas marcas com as suas profecias, pois eram conhecidos como videntes. Mas aqui também passou homens que nem Moisés, o maior profeta do Velho Testamento, como Elias também, que é conhecido como um grande profeta do Velho Testamento, mas Eliseu, depois de Moisés, foi o profeta que mais teve operações de milagre, deixou a sua história, que até os seus ossos ressuscitou morto, depois que ele estava morto, ainda morto, foi ressuscitado pelos seus ossos. Você quer mais? Deixaram o vislumbre de uma história que ficou marcada, pois aqui passaram governantes que eram tão importantes como Hitler. Napoleão Bonaparte tinha mais de 1 milhão de soldados ao seu dispor. Pois aqui passou Mussolini, no tempo de Getúlio Vargas, no tempo do grande, praticamente ele era o imperador Hitler na Alemanha, que havia uma certa simpatia por Getúlio Vargas. Pois deixaram as suas marcas, e as suas marcas, as suas histórias, as suas filosofias de história ficaram. Mas aqui passou um homem que a sua história, a cada dia ela se levanta. Pois aqui passou religioso como Allan Kardec, como Maomé, como Petrovena, como o iluminismo, que até hoje prossegue. E enfim, aqui passou muita gente que deixou as suas marcas religiosas. Mas nunca ninguém deixou marcas como Jesus. Pois ele continua sendo famoso de todos os tempos, de todas as histórias. Pois dentro de igreja, dentro de religião, dentro do cristianismo, muitos quiseram ser grande. E até hoje muitos querem ser grande. Mas alguém, para ser grande no reino do céu, tem que ser o menor aqui. Quantos que aqui muitas vezes quiseram arrastar, atraindo para si a fama, a glória, querendo arrastar de Cristo. Mas coitados, a maioria já caiu, quase todos, porque em 2 Coríntios capítulo 4 e o 7 a seguir, ele não divide a sua glória com ninguém. Pois Cristo é o maior fenômeno de todos os tempos. O seu nome, as suas mensagens, as suas palavras está em todas as redes sociais do mundo, em diversificações de línguas do mundo, está espalhado pelo mundo, em países comunistas, aonde você possa imaginar, está espalhado. A sua mensagem é espalhada por todo mundo, pois o seu nome, a sua fama, nunca ninguém conseguiu derrubar a sua fama. Pois uma coisa é certa, pois quando no tempo do senhor feudal, no tempo do feudalismo, senhor feudal, no tempo do Brasil, senhor do engenho, senhor da fazenda, todos os senhores, quando ele morre, ele deixa de ser senhor. Mas Cristo, quando ele morreu, que ressuscitou, ele passou a ser rei dos reis e senhor dos senhores. Pois ele passou a ser rei dos reis e senhor dos senhores. Pois Cristo, se não fosse Jesus, a Bíblia não teria seus 66 livros. A história de Jesus, ela faz com que a Bíblia seja recheada. Pois você pode pregar sobre os profetas do Velho Testamento, sobre os apóstolos, você pode pregar sobre as histórias do Velho Testamento, mas não existe uma mensagem mais poderosa e convincente como a pregação de Cristo, falar sobre Jesus. Pois lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo falava na boca dos profetas tudo que ia acontecer. Pois se você olhar o capítulo 11 do livro de Zacarias, você encontra falando sobre ele iria ser vendido pelas 30 peças de prata. Se você olhar o capítulo, aliás, o Salmo de número 22, você vai ver um Cristo na cruz do Calvário,
agonizando, dizendo: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Você vai ver um Cristo que o seu coração derrete como cera. Quando você olha para o Salmo 23, você encontra um Cristo dizendo que é o bom pastor. Quando você olha para o Salmo de número 24, você vê um Cristo chegando na glória. Quando o céu se levanta e ouve-se a voz que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos. Porque quem vem chegando aí, quem vem entrando aí, vem entrando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Rei. Pois é, a sua história é lindíssima. Pois Jesus teve duas naturezas, natureza humana e divina. Ele como homem, ele teve cansaço, está em João capítulo 4, mas ele como Deus, em Mateus 11 e 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele como homem, ele teve sede, mas ele como Deus, em João capítulo 7, 37, quem tem sede vem a mim e beba. Ele como homem, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, mas ele como Deus virá num cavalo branco. Ele como homem, ele recebeu uma coroa de espinho, mas ele como Deus, ele virá com uma coroa de glória. Ele como homem, ele morreu, mas ele como Deus, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Pois não existe história maior e mais sublime como esta. No seu nascimento, o anjo anunciou o seu nascimento. Pois quando ele nasceu, os anjos notificaram aos pastores que estavam no campo que ele havia nascido. Quando ele foi tentado, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que ele repreendeu Satanás pelo poder da palavra, os anjos vieram e o serviram. Quando ele estava no Getsêmani, também os anjos confortaram ele. Quando ele estava na agonia para ir para a cruz, ele disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria uma legião de anjos para me ajudar. Pois Jesus morreu, e Mateus somente retrata esta passagem. Pois o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e o Espírito Santo, como disse Paulo aos crentes de Corinto, ressuscitou Jesus de Nazaré. Pois quando ele estava para subir para o céu, em Atos capítulo de número 1, pois a Bíblia relata que olhou para os varões galileus, o anjo, e diz: por que estáis olhando para cima? Estamos olhando Jesus que está sendo recebido no céu. Pois os anjos disseram: desta mesma forma que vocês viram ele subir, ele há de voltar. Pois Jesus foi conhecido através do seu amor. Jesus era conhecido como filho de Davi na sua humanidade. Jesus Cristo, Jesus o filho de Davi. Jesus também era chamado de filho do homem por causa da sua humanidade. Pois Jesus também era conhecido como o Galileu, porque havia nascido na região da Galileia. Jesus era conhecido como Nazareno, porque nasceu na cidade de Nazaré. Jesus era conhecido como Cristo, porque era o Filho de Deus. E vou deixar uma coisa clara a todos vocês. O nome Jesus tem 5 letras. E 5 letras na matéria chamada anagrama. Você consegue escrever com a palavra Jesus, com o nome Jesus, 120 nomes. Você consegue escrever na soma de anagrama. Pois quando Jesus subiu para o céu, no dia de Pentecostes, tinha quase 120 pessoas quando receberam a efusão do Espírito Santo. Pois Cristo, Jesus, o maior fenômeno. Muitos querem roubar a sua glória, querem roubar aquilo que é dele, mas ele é poderoso. Pois muitas vezes dá a entender que alguém para pregar sobre ele, ou alguém para louvar o nome dele, como está no capítulo de número 49 do livro do Gênesis, cobra uma fortuna, como que Cristo não valesse nada, e como aquele que vai pregar ou cantar vale muito mais do que ele. Ah, meu Deus, me ajude, que Deus tenha de misericórdia, porque igual ele nunca houve. No livro de Hebreus 9, e versículo 24, ele está lá no céu, em forma de corpo humano, representando eu, representando você, representando esta geração. Eu acho lindo, eu acho lindo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.